estaremos fazendo uma breve análise da situação de frio extremo ou calor extremo e a influência disso na nossa preparação, dos nossos equipamentos, da nossa mochila. Também alguma coisa sobre os ambientes em que nós estamos inseridos. Ambiente de selva, ambiente de montanha, ambiente de clima árido, de deserto ou ambiente urbano. O frio extremo. O frio extremo ele é muito impactante nas nossas preparações. Ela vai exigir um material de primeira linha, um material mais denso, mais pesado e mais volumoso. Isso particularmente em relação a agasalhos, roupas e em relação a saco de dormir. Muito importante que nós tenhamos uma noção exata de qual o frio que nós iremos enfrentar. Nós temos que ter uma preparação mínima, mesmo que nós moremos num local que não faça frio. Em 2020, no Texas, houve uma onda de frio que há muitos e muitos anos não acontecia. Inclusive teve um vídeo aqui no canal que eu já falei sobre esse episódio do Texas e isso foi muito marcante lá para eles. Nós temos que estar preparados, mesmo que as evidências não nos levem a acreditar nisso. Ou seja, eu, por exemplo, moro num local de clima relativamente quente, praticamente o ano inteiro, tem um período muito curto aqui de inverno, mas eu me preocupei com isso depois do que aconteceu lá. E passei a considerar alguns agasalhos, alguns cobertores a mais aqui em casa, e algumas providências para enfrentar um frio extremo. Todo mundo assistiu aquele filme O Dia Depois de Amanhã, que tem algumas cenas também dentro dessa ideia do frio numa área onde não se espera uma queda tão grande de temperatura. Então o brasileiro ele não é preparado para o frio. É um assunto que mais me preocupa quando eu tento passar. Nós temos que fazer uma série de mudanças de atitudes na época do frio, desde como fazer uma caminhada agasalhado, colocando seus agasalhos como se fosse uma casca de cebola, também é uma expressão comum daqueles que praticam esportes em regiões frias. Então nós vamos colocando camisetas, 1, 2, 3, 4 camisetas, galocha, capote, até chegar no sobretudo, por exemplo. E à medida que vai esquentando, eu vou tirando aqueles agasalhos, certo? De forma que eu não molhe a minha roupa embaixo. Porque a hora que eu parar, aquela roupa molhada de suor, imediatamente vai congelar. Isso aí afeta a saúde de uma forma muito forte. E em pouco tempo você pode estar com a sua capacidade física prejudicada por causa disso. Então, é importante que você cuide dos pés, por exemplo. Eu fiz uma vez, eu fiz uma pesquisa, como eu não nasci na região sul do Brasil, eu nasci na região sudeste, a minha experiência com frio era muito pequena. Estando no exército, eu fui participar de uma tropa e tinha que estar em qualquer lugar do Brasil. Então eu me preocupei com selva amazônica, com Pantanal, me preocupei com Caatinga, que eram locais onde eu já tinha feito cursos de sobrevivência nessas 3 áreas, na montanha, tudo isso daí eu já tinha feito curso nessas áreas, eu me preocupei. E aí eu me lembrei, peraí, e com frio? Eu nunca tinha passado por essa experiência. Então eu fiz contato com amigos que estavam no sul, com oficiais, com sargentos que estavam no sul, mandamos alguns oficiais para lá para fazer algumas pesquisas, para descobrir que para lidar com o frio existem técnicas muito antigas que funcionam muito bem nas fazendas, nas estâncias lá do Rio Grande do Sul, na época do inverno. Como, por exemplo, envolver o pé com papel, seja papel higiênico ou papel jornal, mas envolver o pé com papel e depois uma meia por cima com a finalidade de manter o pé aquecido. É uma dificuldade muito grande para o sobrevivente manter o pé aquecido numa situação de frio extremo. E deve ter uma série de outras providências. Mas eu tenho também o calor extremo. Então, no calor extremo,
eu vou procurar usar roupas leves e, principalmente, é a maior dica que eu recebi quando eu estive fazendo o curso de Caatinga. Existe uma hora do dia que você não deve fazer atividade física. A partir de 10h30, 11 horas da manhã, até umas 2, 3 horas da tarde, se você estiver no campo, você para numa sombra que você encontrar e não realize atividade física. Não ande, não vai querer correr, não vai querer fazer nada. Construir alguma coisa, se eu estou construindo um abrigo, fico me esforçando para carregar material para esse abrigo, não faça isso. Porque quando você perceber, é como a gente falava lá, né? Ferve o radiador e você não percebe. Quando você começa a ter sintoma, tontura, fraqueza, etc., etc., já é o sinal ou os sinais de um princípio de insolação. Roupas leves, roupas claras, de forma que você possa refletir o calor o máximo que for possível. Sombra, e procure se cuidar bastante, porque a insolação é uma coisa muito grave, muito difícil de se lidar numa situação extrema. Como eu falei, nós temos o ambiente de montanha, nós temos o ambiente de selva e temos as montanhas, selva, Caatinga ou região árida, né? Aqui no Brasil nós chamamos a nossa região árida de Caatinga, mas nós temos deserto ali entre o Paraguai e a Bolívia, aqui pertinho, e outras áreas fora do Brasil, fora da América do Sul, e áreas de clima extremo quente, né, seco. Eu posso estar passando por algum desses locais, né? Todos nós fazemos viagens, fazemos turismo, então é importante que nós tenhamos essa noção. Então o ambiente de Caatinga, o ambiente de montanha, o ambiente de selva e o ambiente urbano. Eu considero mais perigoso o ambiente urbano. Ele vai exigir demais da gente para não ser visto, não ser atacado, não ser morto numa situação de caos social. Porém, nós estamos, a grande maioria, acostumados ao ambiente urbano. Então, encontrar um local para se esconder, encontrar água numa cidade, mesmo uma cidade colapsada, com terremoto, tudo caiu, tudo quebrou, aonde eu vou buscar água? Vou buscar água numa caixa d'água que esteja inteira, num encanamento que ainda sobrou um pouco de água. Eu vou ter recursos que eu sei aonde estão, porque eu moro na cidade. Da mesma forma, quando eu estou no campo, ou seja, quando eu estou numa selva, quando eu estou numa montanha, ou mesmo na Caatinga, eu preciso ter conhecimentos técnicos para poder sobreviver. Cada ambiente desse tem as suas características. O ambiente de montanha, ele costuma ser associado com um ambiente mais frio. Isso implica que, por exemplo, na minha mochila eu tenha alimentos mais calóricos, certo? Então, se eu vou levar um chocolate, barras de chocolate ou chocolate em pó para poder preparar alguma bebida quente numa região fria, se eu levar chocolate na região de selva, vai me dar desinteria. A preparação para cada tipo de ambiente é muito importante. Para uma região de selva, eu vou precisar de um alto nível calórico pelo meu desgaste, mas não pode ser comidas que possam desencadear problemas intestinais. Eu lembro a todos vocês que as comidas superprocessadas, elas têm uma série de aditivos químicos e em 2 ou 3 dias vão fazer com que o organismo reaja a isso. Eu posso comer um macarrão instantâneo? Posso, mas aquele temperinho dele não vai me fazer bem, certo? Assim como eu posso comer um achocolatado, certo? E ter um desarranjo intestinal forte. Então eu vou procurar comidas mais naturais, arroz mesmo, que é uma coisa muito rápida de fazer, macarrão, né? Um angu de fubá, com algum complemento. Então eu tenho essa cota de carboidrato e vou juntar algum complemento, alguma lataria, alguma coisa assim. Lembrando sempre que tudo aquilo que é processado, que é lataria, que é pacotinho, tudo isso que não é natural, que é industrializado, deve ser usado em pouca quantidade e como complemento. Prepare-se e sobreviva.